Pergunta 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Essa é uma pergunta muito interessante, porque todos aqueles que querem caminhar na direção da prudência, na direção do equilíbrio, quer descobrir qual é o limite do necessário. Qual é o necessário? O que eu preciso? O que é prosperidade? Para algumas pessoas, prosperidade é ostentação. Para outra, prosperidade é você ter o suficiente para aquilo que está na nossa Constituição, por exemplo, né? Saúde, educação, lazer, cultura. Uma pessoa que consegue, com o suor do seu trabalho, prover todas essas questões, pode-se dizer uma pessoa próspera, né? Mas vamos à resposta dos espíritos. Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Isso é muito interessante, né? Por quê? Quando a gente está tratando de doutrina espírita, estamos falando sobre leis naturais. O que os espíritos de terceira ordem mais amam fazer? Mandar. O espírito de terceira ordem ama mandar, ama controlar. Pode prestar atenção, os espíritos de terceira ordem, moralizados, não estou falando que sejam imorais, não estou falando que são maus, espírito de terceira ordem bem intencionado, mas tem uma tendência ao controle. Por quê? Porque a lei de liberdade ainda não é plena neles. Então, de modo geral, o espírito de terceira ordem ele gosta de controlar o que você pode comer, o que você não pode comer. Então tem até livros de espíritos, né? Conduta espírita. Então como se o espírito começa, não, eu não tenho aqui a pretensão de estabelecer regras, mas passo o livro inteiro mandando fazer isso, mandando não fazer aquilo. Então isso também é uma técnica, né, da neurolinguística que esses espíritos usam. Eles querem contrariar, mas eles começam elogiando. Por isso que sempre, quando estiver lendo o espírito de terceira ordem, por exemplo, o que ele pensa verdadeiramente está depois da adversativa. O que é adversativa? Mas, porém, entretanto, contudo. Então, por exemplo, ninguém esquece que Kardec fez isso, é o maravilhoso do alto do céu de Jesus, do dia... Vai aquele salam aleikum todo. Depois do salam aleikum vem a adversativa. Porém, aí é o que ele realmente pensa. O que ele realmente pensa está depois da adversativa. Antes da adversativa é apenas um melzinho, é apenas uma baba de quiabo para enrolar aquelas pessoas que estão ali desatentas, né? Então, de modo geral, o espírito de terceira ordem ele quer mandar. Não pode comer isso, só pode tomar 3 xícaras de café antes da reunião mediúnica, só pode comer 155 gramas de carne de mal passada, de frango, não pode ser de porco, não sei o que. São espíritos que gostam de mandar. A doutrina espírita, de forma absoluta, não tem esta regra de conduta. Por isso que eu gosto da frase de Kardec. O espírita usa de tudo, mas não abusa de nada. Então, nada é proibido. Esse negócio de ficar marcando as pessoas, de ficar onde pode entrar, a hora que pode entrar, o que vai comer, o que vai beber, isso aí é espírito inferior que gosta de mandar. Não existe. O limite que existe para todos nós estão estabelecidos nas leis naturais. Cada corpo tem o seu limite e cada um deve aprender quais são os limites do seu corpo para viver melhor. Então, por isso que ali a primeira frase: o sábio conhece por intuição, isto é,
por ter um conhecimento mais amplo da lei da natureza, ele percebe o que está além, o limite das coisas. Então aqui eu paro, ali eu paro, que é também alguns filósofos de outras formas chegaram perto disso, né? Como por exemplo Epicuro. Tudo que dá prazer é bom, desde que esse prazer não tenha consequências nocivas. Se tem consequências nocivas ou prejudiciais, já não é bom. Então, o sábio, ele conhece por essa intuição. Ele vai experimentando ou ele vai sabendo o que já não é por experiência própria. E aquele que não é sábio vai aprendendo às suas próprias custas. Isto é, caramba, ontem eu tomei 3 copos de café, não consegui dormir. O que ele deve fazer? Reduzir. O quanto? Depende dele. Ou reduz a metade, vai tomar 2,5, ou vai tomar 2, ou vai tomar 1, não interessa. Ele tem que aprender. Essa é uma questão importante, porque às vezes a pessoa vem de outras tradições religiosas e fica perguntando o que o espírita pode fazer. Ele pode ir aqui, ele pode ir no samba, ele pode ir na Imperatriz, ele pode ir no Salgueiro, ele pode ir na Mangueira, ele pode ir no baile funk, ele pode... Por quê? A pessoa está numa gaiola, ela ainda está numa gaiola imaginária que colocaram ela lá. E não existe gaiola para ninguém. Então, o que é o necessário? O necessário é aquilo que eu preciso para usar as coisas, para trabalhar, para me divertir, para me alimentar, para me vestir. Aquilo que é suficiente para que eu possa fazer as coisas que eu necessito, para o meu uso. Isso é necessário. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com telemarketing, é necessário ter um celular. Uma pessoa que trabalha com aplicativos de ultra geração, é necessário um smartphone, um computador mais avançado. Uma pessoa que trabalha com edição de vídeo, ela precisa de uma placa de vídeo mais avançada. E assim por diante. Então cada situação vai trazer o limite do necessário. Outra coisa é uma pessoa que ela quer jogar, por exemplo, um joguinho, né, de estilo Atari. Ela não precisa de um processador i9 com uma placa-mãe RTX 4050. Não precisa. Pode ser até um vídeo on-board da placa-mãe. Não precisa de placa de vídeo. Então, tudo vai depender. Uma pessoa que ela viaja muito. Se ela viaja muito, trabalha em vários lugares, em cidades diferentes, às vezes é necessário para ela um carro, para que ela possa otimizar outros trabalhos. E às vezes uma pessoa que também trabalha em outras cidades, dependendo da situação, ela pode muito bem ir de ônibus. Então, o necessário, ele vai depender de cada um. Então, numa noite, o seu organismo necessita de uma quantidade maior de nutrientes. Ela vai comer um pouco mais. No outro dia, ela vai comer um pouco menos. E assim vai. Então, não existe essa tabela de Excel que os espíritos de terceira ordem adoram criar. Não, é isso, é aquilo. O espírita não faz isso, igual eu vi ali num livro. Né? O espírita não curte o carnaval, sabe? Essas tolices. Tolice, porque ele está partindo do princípio que você é fraco, você não sabe se controlar e o carnaval vai te influenciar. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Ninguém pode dizer que uma pessoa vai estar em tal lugar e será influenciada. Essas mesmas pessoas que usam esses livros como referência amam, por exemplo, contar historinha. E Chico Xavier foi no prostíbulo e fez o evangelho com as prostitutas, né? Então, o espírita pode ir no prostíbulo? Pode. O espírita pode ir em qualquer lugar. O problema não é ir. O problema é a influência do meio. Então, mas a pessoa foi e sucumbiu. Ela agora aprendeu que aquele espaço ainda traz para ela tentações. E ela, por ela mesma, vai aprender a superar as suas limitações. Não existe essa ideia de que se eu me abster de tudo,
eu progrido. Não, se você se abstém de tudo, você está também sem a possibilidade de exercitar a aprovação. Logo, não passou por ela. Todos nós teremos que passar por todas as provações. Comentando os comentários dos comentadores do além. Comentando os comentários. Então aqui o comentador vai falar, né? Olha lá. Evitar o supérfluo nos aposentos. Olha como é que gosta de mandar. Como é que é evitar o supérfluo no aposento? O que é o supérfluo no aposento? Olha, se faltar luz, você, né, tem que ter 3 velas. Não, mas eu comprei uma caixa de vela. Não. 3 velas é o suficiente para o dia que faltar luz. Se na semana que vem faltar luz de novo, você compra mais 3 velas. Não, eu posso ter 3 caixas de velas, eu boto lá e guardo, sabe? Essa necessidade de mandar, né? Olha lá, objetos e costumes. Imprimindo em tudo características de naturalidade. O que seria característica de naturalidade? Estado de natureza? Vamos viver igual o filósofo cão, nosso amigo Diógenes? Não. Então olha lá, desde hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Então, ó, você aí que no Natal quer botar a luzinha, ó, os pormenores. Não, se na lambri tem que ser de pinos. Se você botar lambri de mogno, já é ostentação. Pia tem que ser aquela pia de plástico. Se você botar aquela pia de aço inox, né? Então, sabe, para que essa necessidade? Isso por mais que ele vai começar o livro com estalamalaico, não, porque não sei o que não queremos regras. Aqui tá criando regras, né? Não, sabe, vamos parar com isso. Essa ideia essa falsa noção de humildade. Não, humilde não usa relógio de ouro. Ué, por que não? A humildade não está no material, a humildade está na relação que nós temos, nós seres, com outros seres. Desde que eu não me acho melhor do que ninguém, eu sou humilde. Agora, a pessoa pode ter um champion colorido, todo carcomido, e achar que ele é o cara. Então, para que estabelecer regras? Para que? Falta do que fazer.